E aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e esse é o segundo vídeo resolvendo questões da banca IBFC. Fica aí que a gente vai começar logo após a vinheta. Beleza, vamos lá. Como eu já falei, eu sou o professor Saulo Bezerra e eu tenho vários conteúdos aí na internet, gratuitos e também alguns para vender. Você pode entrar aqui no meu site e dar uma olhada que lá tem vários conteúdos. Tanto conteúdo gratuito, aula, questões para elaboração de prova, como também cursos com certificado digital e várias apostilas para concurso. Uma delas é essa aqui de questões da banca IBFC. Hoje eu vou mostrar para você aqui 5 questões que eu coloquei nessa segunda apostila. Se você já comprou a primeira, você não tem que comprar a segunda. Lá na plataforma você paga só uma vez e vai recebendo cada vez que eu vou fazendo. Fiz a primeira, eu posto lá. Fiz a segunda, eu posto lá. Então você paga uma vez só. Já pode ir lá que a segunda está lá. E se você não comprou ainda, você pode comprar pelo meu site e também eu vou colocar o link aí embaixo do vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos para a primeira questão. Bom, a primeira questão está na tela. Como eu sempre digo, pausa o vídeo, resolve a questão sozinho. Ah, mas eu não sei a questão, não importa, resolve. Escolhe uma alternativa, faz quanto que você está no concurso. Se você não souber a questão, você vai deixar em branco? Não. Você vai tentar encontrar alguma lógica para marcar alguma alternativa. Então não importa, não sabe a questão? Marca aí. E só depois você solta o vídeo para ver minha explicação, beleza? Então vamos lá, pausa aí, resolve. E agora vamos para a explicação. As contribuições que podem ser dadas à aprendizagem motora em grande medida estão relacionadas à quantidade e à qualidade da prática. Smith e Lee enunciam formas de organização da prática capazes de conferir qualidade à prática. Analise as afirmativas acerca dos tipos de prática propostas por esses autores. Vamos lá. Prática em blocos, sequência prática na qual os indivíduos treinam repetidamente a mesma tarefa. Será? Prática randômica, sequência prática na qual os indivíduos praticam um número de variações de uma dada classe de tarefas durante uma sessão. Prática constante, sequência prática na qual os indivíduos treinam apenas uma variação de uma classe de tarefas durante a sessão. E prática variada, sequência prática na qual os indivíduos realizam uma variedade de diferentes tarefas sem ordem específica, assim evitando ou minimizando repetições consecutivas de qualquer tarefa. Bom, essa questão ficou um pouquinho embolada, mas basicamente a prática nesse caso ela pode ser constante ou variada. A prática constante é quando você treina a mesma coisa todo dia. É uma prática constante. Variada é quando você está variando. Um dia eu treino uma coisa, outro dia treina outra. E dentro da variada, a variada pode ser seriada, em blocos ou aleatória. Beleza? Basicamente, eu explico melhor na apostila, você pode comprar aí que vai ter lá melhor, com artigo para você ler tudo, mas basicamente a variada seriada, ela seria assim. Imagine que eu vou treinar futsal e eu quero treinar 3 coisas aí: chute, passe e recepção. Beleza. Tem que treinar essas 3 coisas. Não, vamos colocar aqui, diferenciar melhor. Chute, condução e passe. Eu tenho que treinar essas 3 coisas. Então, na seriada, eu faço o seguinte. Um dia eu treino chute, no outro dia passe, no outro dia condução. 3. Aí depois eu volto para o começo novo. Aí eu volto de novo. Chute num dia, no outro dia passe, no outro dia condução. E depois de novo. Chute num dia, no outro dia passe, no outro dia condução. Essa é a prática seriada. Aí em blocos, você forma blocos. Por exemplo, eu treino 4 dias em seguida, só passe. Depois eu treino 4 dias em seguida, só condução. E depois 4 dias em seguida, só chute. Essa é a prática em blocos. E a aleatória, como o próprio nome está dizendo, não tem uma sequência lógica. Vai fazendo de maneira aleatória. Então vamos ler mais uma vez aqui. Prática em blocos. Sequência prática na qual os indivíduos treinam repetidamente a mesma tarefa. Algumas pessoas podem ter achado que não, porque não, isso aí é constante, a mesma tarefa, mas está certa. Por quê? Na prática em blocos, não é para sempre a mesma coisa, como a constante. A constante é para sempre a mesma coisa. Em blocos não, você forma blocos, mas você também treina repetidamente a mesma tarefa, né, em blocos.
Como eu falei, você treina, por exemplo, 4 dias em seguida só de passe. Então eu estou repetindo a mesma coisa. Por isso a 1 está correta. 2. Prática randômica ou aleatória. Sequência prática na qual os indivíduos praticam um número de variações de uma dada classe de tarefas durante uma sessão. Não é esse o conceito da randômica. A randômica seria mais essa aqui, ó, sem ordem específica. E esse conceito aqui de prática randômica em blocos, etc., ele fala mais de sessões de treino. É o que eu treino numa sessão, o que eu treino em outra. E não dentro de uma única sessão. Por isso essa 2 não tem muito a ver. Então tá errado. 3. Prática constante. É uma sequência na qual os indivíduos treinam apenas uma variação de uma classe de tarefas durante uma sessão. É isso. E 4. Prática variada. Sequência prática na qual os indivíduos realizam uma variedade de diferentes tarefas sem ordem específica. Errado. Porque como eu falei, a variada, ela tanto pode ser seriada, como em blocos e como a randômica. Só a randômica é que não tem ordem específica, as outras têm. Então só está certo 1 e 3, que é a letra A. Beleza? Essa questão, se você não tivesse o conhecimento prévio dessas práticas, seria difícil você acertar só por raciocínio. Porque eu gosto de dizer que a gente tem que ler as questões e mesmo sem saber o conteúdo, a gente tem que ler com calma, pensar bem e procurar acertar aquela questão mesmo sem saber o conteúdo antes. E a maioria das questões dá, mas essa aqui eu não sei se daria. Bota aí nos comentários se você acertou. Bom, vamos para a questão 2 aqui. Questão 2 está na tela, pausa, resolve e agora vamos para a explicação. A educação física escolar, ao longo da história no Brasil, se caracterizou sob diferentes perspectivas. Essas diferentes caracterizações da educação física ao longo da história recrutam conteúdos que foram significativos aos seus respectivos momentos. Assinale a alternativa que apresenta cronologicamente, ou seja, em ordem de tempo, desde sua introdução até os dias atuais, os conteúdos que foram representativos na educação física. Vamos lá. Questão muito simples. Se você não assistiu ainda, no meu canal tem aí curso completo de educação física para concursos, que foi um curso que eu gravei em 2018 para o concurso da SEDUC Ceará. E o primeiro assunto lá é histórico da educação física. E lá eu explico isso aqui bem direitinho. Então, ó, ginástica, que era o conteúdo da higienista, beleza. Aí alguns anos depois, esporte, condicionamento físico, que era o conteúdo da competitivista. E algum tempo depois, cultura de movimento, que é a crítica superadora. Ou cultura corporal. Pronto, matou a questão, letra A. Beleza? Aí foi questão dada, questão na cara, assim, para quem estudou histórico da educação física, matava a questão na hora. Quem estudou bem estudado, né? Quem não ficou só querendo decorar coisas, datas, etc. Como nas minhas aulas eu sempre explico muito bem lá. Não tem negócio de decorar data, é entender. Agora vamos para a terceira questão. Pausa o vídeo aí. E agora vamos para a explicação. Considerado um componente curricular obrigatório da educação básica, a educação física é facultativa ao aluno em algumas situações, conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, LDB. Analise as afirmações acerca das possibilidades de situações em que a educação física pode ser facultativa ao aluno. Bom, isso aqui é um conteúdo que cai muito em concurso. Você sabe que a educação física ela é obrigatória, mas ela é facultativa ao aluno em alguns casos. Vamos lá, primeiro. Aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 8 horas. Vamos lá, calma. A banca considerou como errado. E beleza, para quem decora o conteúdo tá errado. Mas eu não considero errado. Mas é bom você ficar atento nisso, né? Já que se você vai fazer um concurso para essa banca, então você já fica atento. Eu acho um absurdo a banca considerar como errado. Mas é o seguinte, a lei diz que é facultativo ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Agora pensa comigo, o aluno que trabalha 8 horas não trabalha 6? Então, logicamente, o que trabalha 8 também é dispensado. Então, por isso, para mim, a 1 está correto, não tem para onde correr, está correto. Mas a banca considerou como errado só porque não está igual na lei, que na lei diz 6. Não faz sentido nenhum, mas a banca considerou como errado, então fique atento. 2. Aluno maior que 30 anos. Exato, é isso que tem lá na lei. E 3. Aluno que tenha prole. Exatamente, é isso que está lá na lei.
Beleza? Então a correta aí que a banca considerou foi a C, o que para mim não faz sentido nenhum, deveria ser a letra D, mas é isso aí. Vamos para a quarta questão. Tá aí, pausa o vídeo. E agora vamos para a resolução. Beth destaca a decisiva influência das mídias no direcionamento de tendências da cultura corporal do movimento, com importantes repercussões para a educação física, entendida esta tanto como área de conhecimento como de intervenção profissional. Sobre as tendências de influência da mídia apontada por Beth sobre a cultura corporal do movimento, análises afirmativas. 1. Novas esportivizações, fenômeno que tende a assimilar as diversas formas da cultura corporal de movimento ao modelo de esporte de inclusão social. Esse BET 2012 ali é um artigo que explica isso aqui. E, inclusive aqui na minha apostila eu coloco o artigo para você ler. É muito importante você ler. Mas vamos lá. Progressivo distanciamento do esporte espetáculo das demais formas da cultura esportiva. Afastamento este provocado pelas mídias e pelas grandes corporações econômicas, as quais cada vez mais assumem o gerenciamento do esporte com espetáculo televisivo. Vinculação valorativa do exercício físico à saúde, que a tradição da educação física conhece tão bem, foi deslocada para o valor da beleza, segundo um padrão imposto pelas mídias. Vamos lá, veja bem. Basicamente, o cara lá, ele está afirmando coisas negativas que a mídia faz com o esporte. Por exemplo, deslocar o valor do esporte que era da saúde para a beleza. Uma coisa negativa. Então é isso aí. Isso eu estou falando aqui pela lógica, sendo que você não leu o artigo, aí você tem que procurar uma forma de resolver essa questão, porque você não vai desistir, porque você não leu o artigo, você não vai desistir, então vamos procurar buscar uma lógica. É isso, é negativo. Saiu da saúde para a beleza. É uma coisa negativa. 2, distanciamento do esporte espetáculo das demais formas da cultura esportiva. Está afastando aqui um do outro. Visto que a mídia cada vez mais gerencia o esporte como espetáculo. Coisa negativa. Já a primeira não é negativa. Novas esportivizações. Fenômeno que tende a assimilar as diversas formas da cultura corporal do movimento ao modelo do esporte de inclusão social. Não é uma coisa negativa. A mídia faz isso? Favorecer a inclusão social? Não, né? Mídia é esporte espetáculo, é lucro. A mídia está preocupada se o esporte vai dar lucro. A mídia quer sim que as pessoas vão para a quadra praticar futsal, que as pessoas vão para o campo praticar futebol. Mas qual é o interesse da mídia? É o lucro. Então aí eu marcaria aí 2 e 3, letra C. É justamente isso. Beleza. Quer entender melhor? Compra a apostila aí. 5, vamos lá. Tá aí, pausa o vídeo. E agora vamos para a resolução. Sobre a ocorrência da competição junto aos conteúdos das aulas de educação física, analise as afirmativas. Acho muito bom quando cai esse conteúdo. Competição nas aulas. Eu gosto muito desse assunto, que as pessoas não entendem às vezes, principalmente os outros professores das outras áreas, né? O da educação física a maioria já entende a importância de ter competição na escola. Já os professores das outras áreas não entendem, não acham que é errado o aluno estar competindo na escola, buscando ganhar, e não é. A escola tem que promover competição, porque a vida do aluno é uma competição. Beleza? Então vamos ler aqui. 1. As práticas da cultura corporal de movimento, competitivas ou não, são contextos favoráveis de aprendizagem, pois permitem o exercício de uma ampla gama de movimentos que solicitam a atenção do aluno na tentativa de executá-los de forma satisfatória e adequada. Lê a afirmativa, frase por frase. Cada uma você vai vendo. Tem um erro nessa? Não tem. Tem um erro nessa? Por exemplo, as práticas da cultura corporal do movimento, competitivas ou não, são contextos favoráveis de aprendizagem. Pronto, já é uma afirmação. A prática da cultura corporal do movimento, competitiva ou não, é um contexto favorável à aprendizagem. Tá certo? Tá certo. Continuar. Pois permitem o exercício de uma ampla gama de movimentos, certo? Certo. Que solicitam a atenção do aluno, certo? Na tentativa de executá-los de forma satisfatória e adequada, certo. Qual erro teria aí? Nenhum. Vamos para a próxima. 2. O jogo é uma oportunidade criativa? Ok. Para que se pratiquem ações e relações que valorizem
sobretudo a vitória sobre os oponentes. Aí não, né? Não é valorizar a vitória acima de tudo, jamais. E os valores éticos que a pessoa tem que ter? Então, 2 não. 3. Aceitação da competição, ok? Entendendo a oposição como uma estratégia de jogo e não como uma atitude frente aos demais. Não significa rivalidade. Perfeito. 1 e 3 até agora. 4. Os jogos competitivos desenvolvem necessariamente pouca tolerância à derrota? Não, né? Bom, claro que não, né? Tá errado, lógico. Então é 1 e 3, letra A. Mais uma dica bônus para você. Quando aparecem essas palavras aqui, é quase certeza que tá errado. Tipos de palavras que generalizam. Por exemplo, se eu coloco lá na afirmativa, nunca, a palavra nunca, tá errado. Ou então sempre, tá errado. Ou toda vez, tá errado. Ou necessariamente, que é o que tá aqui, ó, necessariamente. É quase certeza que vai estar errado. Quando eles colocam palavras generalizantes, já é de propósito para poder tornar a alternativa errada. Por exemplo, vamos supor que eu faço uma afirmação. O esporte promove a saúde. Tá certo? Tá certo. Você poderia marcar como certo. Agora, se eu adicionar uma palavra, o esporte sempre promove a saúde, já tornou errado, porque não é sempre, tem exceções. Então, esse tipo de palavra quase sempre vai tornar a alternativa errada. Ó, a 4 tem essa palavra, necessariamente. E a 2 tem essa palavra aqui, ó, sobretudo, acima de tudo. Então, isso aí torna a questão fácil demais. Bom, eu vou parar aqui só nessas 5 questões. Bota aí nos comentários quantas você acertou para eu ter uma noção se o nível tá bom ou não. E lembrando, a apostila aqui não é só essas 5 questões, né? São várias questões e cada questão com a explicação, com comentário e com fontes para você ler. Se você vai fazer algum concurso para educação física na Banca IBFC, você não pode deixar de adquirir essa apostila. Lembra também de ajudar aqui meu canal a continuar crescendo. É só você deixar uma curtida no vídeo, compartilhar com algum amigo seu e deixar algum comentário aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Acesse também meu site lá, dá uma vasculhada no que tem de bom lá, que tem muita coisa que pode agregar a você. Tanto você estudante de educação física, que ainda está pesquisando aí, estudando para conseguir entrar no mercado de trabalho, como para você também que já é professor. Tem várias coisas para lhe ajudar aí no seu processo pedagógico, beleza? Então até o próximo vídeo e valeu!